Mas o 974 enxergava através disso, conseguia ler o turbilhão de pensamentos por trás dos olhos de Cruel Dwight. O olhar de Ian deixava o aviso claro mesmo sem palavras: fique quieto, faça o seu papel, ou vai acabar rastejando como uma barata na terra, esmagado não pela lei, mas pelas consequências. Virando-se novamente, Ian estudou o aristocrata derrotado com uma atenção quase acadêmica. Ele via Cruel Dwight como um espécime curioso, não admirável no caráter, mas notável na presença. Havia algo nele que não morria fácil, algo teimoso e faminto que se recusava a aceitar o próprio lugar. Ian percebeu claramente, uma sede feroz de vida pulsava dentro do herdeiro do conde, uma vontade crua de sobreviver e dominar. Mas os fluxos de energia ao redor dele estavam desordenados, confusos, irregulares, correndo nas direções erradas como um rio brigando contra suas próprias margens. Só uma coisa que Ian conhecia podia produzir aquele tipo de aura distorcida: conhecimento demoníaco. Não era apenas ambição ou talento, mas algo aprendido nas trevas, algo que distorcia o fluxo em padrões antinaturais e deixava uma marca na alma que instintos treinados conseguiam reconhecer. Também existiam feiticeiros no mundo que abraçavam ativamente magia negra, usando o poder das trevas como ferramenta. Eles não se envolviam por acidente, praticavam de propósito, trocando segurança e sanidade por uma força que magos comuns tinham medo até de mencionar. E por causa dessa feitiçaria, também existiam guerreiros que usavam a escuridão nas lutas com espada, lutadores que fundiam sombra com aço e avançavam mais rápido que os outros. O sucesso deles vinha rápido, mas tinha um preço, e os olhos estreitos de Ian mostravam que ele sabia muito bem o quão alto esse preço podia ser. Mas para quem se agarra à magia negra, o preço nunca deixa de chegar, ele só é adiado. Aos poucos, a mente começa a se desgastar nas bordas, e o corpo passa a falhar de formas sutis e silenciosas, como se a escuridão estivesse esvaziando a pessoa por dentro. Quando essa escuridão terrível finalmente se fecha completamente, quando engole a pessoa por inteiro, a mudança mais assustadora acontece. A razão desmorona, o controle desaparece, e a pessoa enlouquece, se tornando algo instável e perigoso até para si mesma. Na vida anterior, o recruta aristocrata que agora estava no esquadrão de Cruel Dwight carregava um apelido temido: Bland Star. Não era um elogio, era um aviso sussurrado por aqueles que tinham visto do que ele era capaz quando ambição e violência se alinhavam. A verdade era simples e brutal: esse jovem conseguiu tomar o controle da própria família através da crueldade. Ele não herdou autoridade com gentileza ou sabedoria, ele arrancou à força, fazendo os outros se curvarem por medo, dor e uma frieza que ultrapassava qualquer limite que um herdeiro decente sequer consideraria. Pensando nisso, Ian sugeriu que a causa poderia ser conhecimento demoníaco crescendo dentro de Cruel Dwight, um poder que distorce o espírito e intensifica a brutalidade. Mas a desordem na energia de Dwight indicava um detalhe importante: ele ainda não dominava totalmente esse poder, e escuridão incompleta costuma ser a mais imprevisível. Cruel Dwight exigiu que a coleira fosse removida, jurando que não iria fugir, afinal, só existia uma saída daquele lugar. Ian não confiava nele nem por um segundo, mas também se recusava a agir como um animal só porque Dwight havia perdido. Mesmo o inimigo derrotado merecia um certo tipo de lógica fria, não crueldade sem sentido. Além disso, havia algo profundamente estranho em arrastar uma pessoa com uma coleira. Só a cena já levantaria perguntas, julgamentos e possíveis mal-entendidos, ainda mais em um exame onde qualquer ação poderia voltar para a academia. E qualquer guia que prestasse atenção precisava entender o que os outros pensariam se vissem algo assim. Então Ian colocou uma expressão inocente no rosto, como se estivesse realmente concordando com o pedido de Cruel Dwight: olhos abertos, postura tranquila, quase inofensiva, a máscara perfeita para reduzir suspeitas. O recruta 974 realmente soltou a coleira do prisioneiro, e por um instante ela ficou suspensa no ar, estranhamente leve, como se até o desfiladeiro estivesse surpreso. A corda afrouxou, e o metal deixou de pressionar a pele, dando a Cruel Dwight um breve gosto de liberdade. Agora Cruel Dwight finalmente podia respirar sem a pressão sufocante no pescoço. Parte dele temia que Ian fosse arrastá-lo assim pelo resto da vida, transformando a humilhação em rotina.
Mas o recruta mais jovem falou calmamente, dizendo que o sofrimento dele acabaria em breve, palavras que pareciam misericordiosas, mas carregavam um tom estranho e definitivo. Ian anunciou que eles haviam chegado. A frase caiu como um veredito. Mas Cruel Dwight olhou ao redor confuso, sem reconhecer o lugar, incapaz de entender que destino poderia justificar aquela caminhada estranha pelo Snake Gorge. Tudo ali era desconhecido, paredes de pedra rasgadas como tecido, sombras formando ângulos estranhos, o ar carregado com um leve gosto amargo. Olhando à frente com foco absoluto, o recruta 974 explicou o verdadeiro motivo de terem vindo, com a voz firme como se estivesse revelando uma verdade gravada na pedra. Os dois estavam na beira de um penhasco. Bem lá embaixo, um complexo misterioso se espalhava como uma estrutura antiga despertada de uma lenda, geométrico demais para ser natural, silencioso demais para ser seguro. Ian apontou para a escuridão abaixo e disse que ali estava o verdadeiro tesouro esperando. Mas então Ian corrigiu a própria frase com frieza, não era um tesouro. Era um monstro. Um tipo de prêmio que não brilha nem fica quieto dentro de um baú, um tipo que respira, caça e cobra um preço por cada segundo que permanece acordado. Depois de ouvir aquilo, Cruel Dwight quase não acreditou que Ian tinha arrastado um recruta aristocrata até ali apenas para jogar cadáveres fora. Mesmo assim, pressionado pela situação, ele obedeceu. Um por um, lançou os corpos dos goblins vermelhos mortos no abismo, vendo-os cair na escuridão até desaparecerem, e então completou a tarefa. Quando o último corpo desapareceu, Cruel Dwight hesitou. A curiosidade começou a incomodá-lo. Será que tinha feito certo? Será que tinha esquecido algo? A dúvida o irritava mais do que o trabalho, porque a calma de Ian sugeria que cada corpo tinha sido jogado ali por um motivo muito específico. Como se estivesse recompensando o esforço com uma estranha generosidade, Ian decidiu dar um conselho, justamente naquele dia. A ideia surpreendeu Cruel Dwight, porque a misericórdia vinda de um recruta inferior parecia errada, como uma faca oferecida pelo cabo. Ainda assim, o tom de Ian parecia sinceramente sério. Ian olhou para o inimigo derrotado com uma leve contenção, quase suave, não exatamente bondade, mas algo próximo de compreensão. Cruel Dwight, ao lado dele, não conseguia entender o homem que tinha tentado dominar, nem a autoridade calma que Ian parecia carregar naturalmente. Então o conquistador dos goblins vermelhos deu seu conselho de forma direta: corra. Saia imediatamente e não olhe para trás. O aviso não foi dramático, foi prático, urgente e cheio de certeza, como alguém que já sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. A recomendação se mostrou assustadoramente precisa. Do fundo do abismo escuro, duas luzes apareceram de repente, frias, penetrantes, perfeitamente alinhadas, como se um demônio tivesse aberto os olhos na escuridão e voltado o olhar para o mundo acima. Lá embaixo, perto do complexo espalhado, os corpos dos goblins vermelhos estavam espalhados em diferentes pontos. Alguns perto das bordas de pedra, outros encostados em paredes estranhas, oferendas jogadas pelo peso e pela intenção, marcando o chão escuro como sinais macabros. Aquelas criaturas assustadoras não mostravam nenhum sinal de vida. Qualquer fome que as tivesse guiado acabou ali, e aquele lugar estranho se tornou o descanso final delas, silencioso, pesado e errado, como se o próprio abismo tivesse aceitado aqueles corpos como pagamento. Então, sem aviso, contornos negros misteriosos começaram a aparecer no chão lá embaixo. Eles se espalharam como tinta na água, deslizando em curvas suaves até se unirem, formando lentamente um único buraco ameaçador que parecia menos uma abertura e mais uma ferida. Com o passar do tempo, a formação se completou com uma paciência assustadora. No final surgiu um símbolo mágico negro, preciso, complexo e antigo, com uma geometria impossível de ser natural, tão pesado em presença que parecia pressionar o ar. O padrão começou a brilhar em vermelho, pulsando como se tivesse um coração. Parecia vivo, desperto, atento. Então um som aterrorizante surgiu lá de baixo, algo entre um rugido e uma voz, como se alguma coisa no abismo tivesse feito uma pergunta que o mundo não deveria responder. Um demônio negro surgiu, coroado por olhos infernais em chamas que cortavam a escuridão como lâminas derretidas. Alguém,
por ignorância, arrogância ou intenção, ousou despertá-lo depois de um longo sono, e seu despertar trazia a certeza silenciosa de uma catástrofe. Na beira do penhasco, Cruel Dwight entrou em pânico. Ele gritou para Ian, a voz quebrando de medo e raiva, incapaz de entender por que o recruta 974 trouxe até ali, por que jogou cadáveres no abismo, por que escolheu Snake Gorge para algo tão absurdo. Mas lá embaixo, aqueles olhos demoníacos brilhavam ainda mais fortes, frios e implacáveis. Ian, completamente calmo, perguntou ao oponente o que ele estava fazendo, como se o pânico de Dwight fosse o comportamento estranho, como se o problema real não fosse o demônio surgindo, mas o aristocrata ainda incapaz de pensar direito. Virando-se para o antigo prisioneiro, Ian levantou a mão e apontou, direto para o abismo, indicando a chegada da criatura. O gesto foi simples, quase casual, mas carregava o peso de uma acusação. É isso que você está enfrentando, e é isso que você se recusou a acreditar. Aos poucos, a forma do demônio começou a aparecer enquanto ele subia das profundezas. Membros, chifres e uma silhueta enorme surgiram da escuridão pedaço por pedaço, como se o próprio abismo estivesse moldando a criatura diante deles. Abrindo mais seu olho sem vida, um olho que parecia um vazio envolto em chamas, a criatura demoníaca exigiu almas humanas. Não era um pedido, era uma ordem, dita com uma fome antiga, como se almas fossem a única moeda que ela reconhecia. Na superfície, Casheverine sentiu a mudança imediatamente. Uma pressão estranha passou pelo ar como uma tempestade se aproximando. Ela virou para Lorena Beowulf e perguntou o que ela estava sentindo, a voz cheia de urgência, porque aquilo estava muito além de um movimento comum de monstros. Lorena, totalmente alerta, também sentiu. A perturbação inexplicável já não era sutil, era uma presença clara e invasiva. Em um instante, ela entendeu que algo importante tinha acabado de acontecer em algum lugar abaixo, algo que não deveria existir em um exame normal. De pé sobre as rochas, Lorena sentiu uma enorme onda de magia negra subindo de Snake Gorge como fumaça venenosa. A sensação fez sua pele arrepiar e sua respiração ficar pesada. Ela ainda não sabia o que estava acontecendo lá embaixo, mas o poder que subia era claramente errado. Virando-se assustada, Casheverine admitiu que nunca tinha sentido algo assim antes. A incerteza deixou sua voz tensa, porque seus instintos não conseguiam medir aquela ameaça. E agora a pergunta mais urgente surgiu entre as duas: quão poderosa era essa nova magia negra? Lorena Beowulf olhou firme para a caixa, sua expressão virando puro comando. Ela anunciou uma mudança urgente nos planos, uma decisão tomada em segundos, mas baseada em experiência, porque hesitar ali poderia significar mortes. Lorena insistiu que voltassem imediatamente para os portões. A ordem foi absoluta, sem espaço para discussão. Mas Caixa não entendeu a urgência e exigiu saber o motivo, surpresa por ver Lorena, normalmente tão calma, agir tão rápido sem explicação. Aproximando-se dos recrutas mesmo com o exame ainda acontecendo, Lorena não perdeu tempo. Mandou todos correrem para o portão e largarem toda a carga, tudo, inclusive as pedras de mana. Sua voz atravessou a confusão, transformando a hesitação em movimento. Os recrutas perto do arco de pedra obedeceram imediatamente, ajustando mochilas e abandonando tudo que tinham reunido. Mesmo assim, muitos pareciam confusos, não entendiam por que tanta pressa era necessária, apenas que a urgência de Lorena soava como um alarme impossível de ignorar. Foi Caixa quem ficou para trás, ainda presa à pergunta que tinha feito antes. Então Lorena a lembrou diretamente daquilo, da pergunta sobre o nível da magia negra, porque a resposta era exatamente o motivo de tudo aquilo. Sem se virar completamente, Lorena respondeu com uma calma pesada. Esse tipo de magia, disse ela, estava no mesmo nível do poder do próprio pai dela. As palavras não foram dramáticas, foram medidas, e justamente por isso eram muito mais assustadoras. Ao ouvir aquilo, Casheverine ficou chocada. Ela conhecia bem o suficiente o pai de Lorena para entender o que aquela comparação significava. Seus olhos se abriram de surpresa, porque Lorena não era alguém que exagerava, se ela disse, então acreditava. Aquele homem era o guardião divino do norte, famoso por uma força inacreditável, um dos 5 dedos do império, pilares de poder cujos nomes inspiravam medo e respeito.
Comparar uma magia negra desconhecida a ele era como comparar uma sombra a uma tempestade e descobrir que eram iguais. Lembrando do pai de Lorena Beowulf, a terceira recruta mal conseguia aceitar aquilo. A ideia de que aquela nova magia poderia rivalizar com alguém assim parecia impossível, grande demais, terrível demais. A incredulidade apertou seu peito, porque o significado era simples, elas estavam em desvantagem total. Abalada, a garota confessou um pensamento horrível: nenhum dos instrutores do centro de treinamento seria capaz de parar um monstro ligado a um poder daquele nível. A conclusão a aterrorizava, porque significava que as proteções normais não serviam para nada. Na posição dos instrutores, os acontecimentos começaram a sair do controle no momento em que o demônio infernal despertou. O ar ficou pesado, a luz parecia errada, e o clima mudou de supervisão de exame para resposta a desastre antes que muitos percebessem. Um instrutor de uniforme vermelho apontou desesperado para o céu, gritando que algo estava voando acima deles. Mas seu colega respondeu irritado, mandando ele parar de brincadeira e continuar se movendo, como se o perigo ainda fosse apenas confusão normal, e não algo sobrenatural. As presas afiadas da criatura, vistas apenas em flashes e imaginação, aterrorizavam até os mais corajosos. Sua fome não diminuía, só aumentava. O demônio queria cada vez mais, como se cada alma que sentia apenas aumentasse seu apetite. Então começaram a surgir os sintomas mais estranhos e assustadores entre os instrutores do centro. Rostos se torciam, olhos ficavam vazios, movimentos se tornavam erráticos. Era como se uma mão invisível tivesse invadido suas mentes, empurrando-os lentamente para a loucura. Um recruta que ainda não tinha sido afetado agarrou Roman por perto e exigiu saber o que diabos estava acontecendo. Roman também não sabia, sua própria confusão era evidente, mas mesmo assim gritou para o companheiro continuar batendo, continuar se movendo, continuar lutando, porque parar agora parecia o mesmo que se entregar à loucura. Algo como uma chama infernal floresceu no ar, uma chama estranha e tremulante, que não pertencia a nenhuma fogueira deste mundo. Dentro dela, as almas capturadas dos azarados pareciam se contorcer e queimar, suas silhuetas tremendo como mariposas presas enquanto o poder do demônio as consumia sem qualquer piedade. No fundo do abismo, o demônio recém-desperto se alegrava, saboreando o próprio renascimento como se fosse um banquete. Sua língua ensanguentada se desenrolou com um prazer grotesco, e sobre ela apareceu o mesmo símbolo que havia sido gravado lá embaixo, agora manchado e brilhando, como se o próprio abismo tivesse marcado com sangue fresco. A criatura exigiu que as pessoas entregassem suas almas, e essa ordem pressionou suas mentes como ferro em brasa. Em resposta, os humanos aterrorizados correram desesperados, tropeçando e se empurrando enquanto buscavam qualquer chance de salvação, tentando fugir de um monstro desconhecido cuja fome parecia ecoar dentro dos próprios ossos. Os recrutas do centro de treinamento fugiam em velocidade máxima, movidos pelo instinto puro de sobrevivência. Eles já não se moviam como cadetes disciplinados, agora corriam como presas, com o coração disparado e a respiração rasgando o peito, cada passo impulsionado pela certeza de que um erro significava ser engolido pela sombra do demônio. Os espaços estreitos entre as rochas afiadas deveriam ter desacelerado a fuga, transformando o caminho em um gargalo mortal. Mas mesmo em pânico cego, os recrutas assustados se forçaram a passar, espremendo-se entre dentes de pedra que ameaçavam rasgar pele e tecido, recusando-se a parar por mais que o terreno lutasse contra eles. Um por um, instrutores e recrutas continuaram correndo com o mesmo pensamento queimando na cabeça: os portões estavam perto. Muito em breve chegariam ao ponto de teleporte e escapariam para a segurança, de volta ao mundo da academia, cheio de regras e muralhas, se as montanhas deixassem que vivessem até lá. Lorena Beowulf foi a primeira a perceber um som estranho, fino, errado, rastejando por baixo do barulho das corridas. Sua espinha se tensionou. Sem hesitar, ela levantou a voz e ordenou que todos parassem, e a autoridade em seu comando cortou o medo como uma lâmina. Ela estendeu a mão para interromper os que estavam sob sua responsabilidade, e a fila de corpos em fuga vacilou. Todos olharam imediatamente para um recruta que não diminuiu o passo, alguém que continuava andando como se estivesse sendo forçado.
Era como se uma mão invisível tivesse agarrado sua mente e o empurrado para frente, ignorando qualquer instinto de sobrevivência. O homem infeliz, já mergulhando na loucura, falou com uma voz rachada e febril. Ele insistia que uma voz misteriosa em sua cabeça dizia para ele entregar sua alma, oferecê-la de bom grado, como um tributo. Suas palavras soavam ao mesmo tempo devotas e aterrorizadas, como uma oração feita sob ameaça de morte. Diante de todos, sua condição mudou de forma grotescamente rápida. Seu rosto começou a perder a forma humana, os traços se distorcendo como se o crânio estivesse sendo remodelado por dentro. Mesmo enquanto sua humanidade desaparecia, o homem possuído pelo demônio continuava murmurando sobre sua alma, fixado, hipnotizado, como se aquilo fosse a única coisa que restava dentro dele. Lorena Beowulf ficou de olhos arregalados, paralisada pela certeza de que aquele homem já estava além de qualquer salvação. A disciplina em sua postura permaneceu firme, mas o choque apareceu em seu olhar, porque nenhuma espada, nenhuma ordem e nenhuma coragem poderiam trazer alguém de volta depois que a escuridão realmente o tivesse reclamado. No instante seguinte, o homem explodiu. Seu corpo se rompeu violentamente, carne e sangue espalhando-se como se fosse apenas um recipiente frágil. E no mesmo momento, sua alma, algo invisível, mas inegavelmente presente, foi arrancada e entregue ao demônio do submundo como uma oferenda engolida. Um recruta do esquadrão número 1, nervoso e tremendo, soltou que eles tinham sido emboscados. Mas Kasheverine desviou sua atenção imediatamente, mandando que ele olhasse, realmente olhasse, porque o perigo não estava apenas atrás deles. Estava bem ali, no que o homem havia deixado para trás. O sangue nas rochas começou a se mover. Não se espalhava como um líquido, ele rastejava com intenção, deslizando em fios finos contra a gravidade e contra qualquer lógica. Todos assistiram em horror enquanto Agor se reorganizava, como se dedos invisíveis estivessem desenhando com ela. Enquanto observavam, recrutas e mentores chegaram à mesma conclusão perturbadora: o sangue estava formando um padrão. Linhas se conectavam, curvas se fechavam, e as formas se encaixavam. O que deveria ser apenas uma mancha caótica se transformou em uma geometria deliberada, um desenho preciso escrito em vermelho. Era o mesmo selo mágico ensanguentado que havia aparecido primeiro no fundo do abismo, o selo de onde a criatura demoníaca tinha surgido. Ver aquilo se repetir ali, nascido da morte de um humano, deixou a verdade clara: o demônio podia alcançá-los, marcá-los e reivindicá-los onde quisesse. A criatura tinha encontrado as pessoas que fugiam. No momento em que essa percepção se firmou, mudanças estranhas começaram a se espalhar entre os recrutas como uma maldição contagiosa. O ar ficou pesado, os sons se distorceram, e até correr começou a parecer como avançar dentro de um pesadelo sem fim. As cabeças começaram a doer, uma dor aguda e perfurante que fez muitos segurarem as têmporas e cambalearem. Lorena Beowulf agarrou sua arma e forçou calma no rosto como se fosse uma armadura. Com uma voz firme o bastante para ancorar os assustados, ela alertou seus subordinados para ficarem atentos, vigiarem uns aos outros e resistirem ao que quer que estivesse tentando invadir suas mentes. Olhando para frente com determinação inabalável, Lorena se preparou para novos confrontos, ataques de forças estranhas que não seguiam nenhuma lógica comum. Ela estava pronta para enfrentar o que aparecesse em seguida, sabendo que o medo sozinho não manteria seu povo vivo. De trás de uma esquina de rocha, onde o selo mágico do monstro brilhava vermelho como uma ferida aberta, surgiu uma mão, longa, esquelética, com garras afiadas que raspavam na pedra. O movimento foi lento e calculado, como se a criatura gostasse de anunciar sua própria chegada. A entidade sombria que saiu dali declarou, com uma voz que lembrava a terra seca se rachando, que foram as pessoas dali que a despertaram. A acusação carregava desprezo, como se meros mortais tivessem cometido um pecado imperdoável apenas por existirem perto o bastante para perturbar seu sono. Ela deixou a causa bem clara: graças àqueles que participaram da missão nas Blade Mountains, ela havia despertado. As ações deles, fosse ignorância, ganância ou desespero, tinham afrouxado as correntes de um horror que deveria permanecer enterrado, e agora a consequência tinha surgido para cobrar o preço. Essa coisa inumana, horrenda além de qualquer monstro natural, prometeu retribuir seu despertar na única moeda que valorizava: morte.
Ela pretendia massacrá-los, não como uma batalha, mas como punição, uma execução conduzida com paciência antiga e absoluta certeza. Finalmente, o antigo Lee se revelou por completo, uma abominação gigantesca com múltiplos braços e um crânio coroado por um terceiro olho. Sua forma parecia costurada de pesadelo e ossos, cercada por uma aura que tornava o ar mais frio, mais pesado e profundamente errado a cada segundo. Uma chama infernal ardia nos olhos vazios e sem alma do monstro, uma luz que não oferecia calor nem misericórdia. Um único olhar daquele olhar parecia uma maldição, e a presença que ele carregava parecia capaz de trazer apenas ruína para a humanidade, um mal destilado em um veredito vivo. Há muito tempo, existia uma era em que os magos lamentavam e a magia parecia ilimitada, como se o próprio mundo transbordasse possibilidades arcanas. Ainda assim, a vida humana tinha limites, a carne enfraquecia, os corações paravam, e até as maiores mentes eram arrastadas para a morte pela mão indiferente do tempo. Mas feiticeiros gananciosos, incapazes de aceitar limites, procuraram um atalho para compreender toda a magia. Eles recorreram a selos de bruxaria, estruturas proibidas criadas para contornar a ordem natural, acreditando que poderiam forçar o universo a revelar todos os seus segredos. Depois de tempo e sacrifícios, o símbolo deles finalmente se acendeu com uma luz brilhante e triunfante. Mas o preço foi absoluto. Venderam suas almas à escuridão, abrindo mão da própria humanidade. Em troca, ganharam a eternidade, uma continuação infinita que não era vida, mas algo muito mais frio e distorcido. As forças da escuridão, obcecadas pela perfeição nas artes mágicas, exigiam medidas extremas de quem buscava seu favor. Para se tornar completo, um estudioso precisava abandonar tudo que era humano, misericórdia, contenção e até o instinto de recuar diante do horror. Em uma sequência terrível de movimentos rituais, a cabeça de um estudioso da magia acabou em suas próprias mãos, arrancada de propósito, não por acidente. O ato era grotesco, mas intencional. Sem essa oferenda, ele jamais teria alcançado o que desejava, jamais teria cruzado o limite para o domínio proibido. O mago se tornou um monstro que odiava todas as coisas vivas ao seu redor, e assim cruzou a linha entre o bem e o mal sem caminho de volta. Qualquer moral que um dia o guiou foi queimada, substituída por fome, amargura e desprezo pelo calor frágil da vida. Ao se transformar em um lis, ele passou a fazer parte das forças demoníacas, não mais um homem, não mais verdadeiramente vivo. Tudo o que restou foi um recipiente de caos e ódio, um ser capaz apenas de espalhar maldade, alimentando-se do medo e deixando ruína por onde passava. Para Lorena, aquilo não era apenas um lis das antigas histórias que já havia tirado inúmeras vidas. A aparição dele ali não fazia sentido, era uma impossibilidade caminhando sobre pedra. Ela não conseguia entender por que ele tinha surgido agora, no meio de um exame, em um desfiladeiro que deveria estar vazio além de alguns monstros. Hoje, um grito ecoou por Snake Gorge, alguém chamando por seu líder, e o som reverberou pelo terreno vasto e cheio de rochas afiadas. O grito carregava pânico e urgência, ricocheteando nas paredes de pedra como se as próprias montanhas amplificassem o alerta. Seus cúmplices, Jake e Todd, estavam correndo atrás do 12º recruta, Roman, e não conseguiam esconder a confusão. Eles queriam saber por que Roman estava fugindo tão de repente, por que tinha mudado de ritmo e direção como alguém correndo de um pesadelo que só ele conseguia ver. Roman sibilou para que eles ficassem quietos e observassem as duas direções, frente e trás, porque o perigo podia vir de qualquer lugar agora. Mas quando avançaram mais um pouco, as palavras morreram. Corpos de recrutas do centro de treinamento, com uniformes vermelhos, estavam espalhados pelo caminho, jogados em montes sem vida. Ao encarar os companheiros caídos, os três ficaram paralisados de choque. Aquilo não eram monstros, eram cadetes. Pessoas que deveriam estar correndo ao lado deles. Roman e os outros não conseguiam entender quem poderia ter feito algo tão brutal, tão rápido e tão impiedoso no meio das montanhas. Abatido pela cena, a mente de Roman se voltou para dentro. Ele pensou na própria situação, em como a linha entre viver e morrer tinha se tornado absurdamente fina, e lembrou do companheiro Ian, com quem tinha fugido do centro de treinamento. Essa lembrança surgiu como uma corda jogada em águas profundas.
Não muito antes de começar o teleporte para Clinca Mountain Range, eles tinham se encontrado em uma reunião geral dos recrutas da organização. Naquele momento parecia algo comum, rostos da multidão, ordens sendo dadas, planos ainda vagos, mas agora parecia calma antes da tempestade. Desarrumado e cansado, Roman caminhava com Ian enquanto falava sobre a tentativa de fuga que tinha falhado, ainda frustrado. Mesmo assim, havia uma estranha sensação de segurança, as coisas talvez não fossem tão desesperadoras quanto pareciam. Ian carregava uma confiança incomum, como se enxergasse caminhos que os outros não viam. Um deles sugeriu entrar nas montanhas juntos, enquanto o outro alertou sobre o perigo de ficar sozinho. A discussão foi prática, urgente e cheia de preocupação. Mas apesar do aviso, um dos recrutas insistiu em ir sozinho, escolhendo a solidão em vez de dividir o risco. Virando-se para o 12º recruta, Ian decidiu contar algo, porque eles já compartilhavam história demais para permanecer em silêncio. Roman imediatamente prestou atenção, percebendo pelo tom de Ian que aquilo não era um conselho casual, mas um aviso para ser lembrado. Ian disse que, se algum dia ele sentisse algo realmente terrível se aproximando, algo além de um perigo comum, deveria correr direto pelo portão e esquecer completamente o exame. Sobreviver era mais importante que pontos, orgulho ou ranking, e as palavras de Ian tinham o peso de alguém que já tinha previsto um desastre. Chocado com o que ouviu, Roman percebeu que o 974º recruta já tinha se preparado para algo assim. O aviso não parecia um palpite, soava como planejamento. Essa conclusão gelou Roman, porque significava que Ian sabia muito mais sobre o que poderia acontecer nas Blade Mountains do que jamais tinha revelado. Na época, Roman não sabia o que o amigo tinha feito nem por que falava com tanta certeza. Mas agora, ali em Snake Gorge, essa ignorância virou medo. Instrutores e recrutas estavam enfrentando um mal antigo, algo que não pertencia ao presente, mas que tinha aparecido mesmo assim. Patas ósseas, esqueléticas, com garras estranhamente firmes, pisaram na rocha fria, avançando em direção a Lorena Beowulf e seus companheiros. Cada passo soava como osso seco batendo na pedra, um ritmo que parecia menos uma caminhada e mais a aproximação de um carrasco. Cercado por crânios voadores que giravam como aves de rapina, o poderoso Lee zombou deles, chamando-os de mortais patéticos que tinham despertado seu sono. Sua voz carregava um desprezo antigo, e os crânios giravam e balançavam como se rissem junto, famintos por medo e carne. Os mentores gritaram por cima do pânico, ordenando que os recrutas esquecessem o portão próximo e corressem para outros mais próximos deles, formar grupos, sobreviver juntos, não se espalhar. Enquanto os cadetes se preparavam para recuar, sua líder, Lorena Beowulf, ordenou que todos partissem imediatamente, sua voz firme mesmo diante da destruição que se aproximava. Kasia Everaine se recusou a abandonar sua companheira diante do monstro. Ela pediu que Lorena fugisse com todos os alunos, que vivesse e continuasse liderando, mas seus olhos mostravam o quanto odiava dizer aquilo. O conflito a rasgava por dentro, a lealdade dizia para ficar, mas o dever gritava que a sobrevivência de Lorena era essencial. A espada de Lorena brilhou quando ela sacou, a lâmina afiada refletindo a luz com um brilho frio. Ela firmou a postura, preparada para ficar para trás e ganhar tempo se fosse necessário, pronta para enfrentar a besta demoníaca sozinha, não porque acreditava que poderia vencer, mas porque alguém precisava ficar entre o horror e as vidas que fugiam atrás dela. Com todos os sentidos aguçados e cada músculo pronto, Lorena Beowulf ficou em posição total de combate, decidida a conter o terrível Lys com sua magia. Ela firmou a postura como uma muralha, reunindo o poder como se estivesse tecendo correntes invisíveis, porque até um único segundo de atraso poderia custar centenas de vidas. Virando o olhar para Kasia Everaine, a corajosa Lorena falou sem hesitar, pedindo que sua amiga ajudasse a salvar os muitos cadetes espalhados por esse campo de exame. Sua voz carregava ao mesmo tempo comando e confiança, um pedido urgente envolto na autoridade de uma líder que sabia exatamente o que precisava ser feito. Kasia tentou acalmar Lorena com palavras de encorajamento, mesmo enquanto o medo apertava sua garganta. Ela insistiu que Lorena não poderia enfrentar um monstro tão perigoso sozinha, assim como ela própria também não poderia. As palavras eram sinceras, dolorosas e cheias da compreensão de que coragem não muda a realidade de um poder esmagador.
A resposta de Lorena foi firme e inabalável. Kasia precisava sobreviver por causa de sua família, por causa das pessoas que dependiam de seu retorno. Esse dever era mais importante que orgulho ou culpa. Diante da verdade no olhar da amiga, Kasia não teve escolha a não ser concordar, mesmo sentindo como se estivesse traindo alguém. Depois de prometer que faria como a primeira recruta ordenou, Kasia Everaine se virou e saiu correndo. Ela não olhou para trás, não podia, suas botas batendo contra a pedra em um ritmo desesperado enquanto fugia do horror imediato para cumprir a missão maior de salvar os outros. A terceira recruta correu para frente com determinação sombria, pedindo desculpas a Lorena em silêncio a cada passo, porque ela não podia morrer ali, não agora. Atrás dela, o antigo Lis de 3 olhos parecia encarar a garota solitária que havia ficado, sua presença pingando desprezo, como se a chamasse de tola por ousar permanecer. Enfrentando aquela abominação apenas com uma espada na mão, Lorena sentiu a certeza do demônio pressionar contra ela como um vento gelado, ela não conseguiria detê-lo sozinha. A voz e a aura do Lis prometiam que mortais quebravam facilmente, e que sua coragem seria apenas uma interrupção breve e divertida. Lorena conhecia bem a reputação daquele Lis e sua magia aterradora, e também entendia os próprios limites. Mesmo assim, escolheu bloquear seu caminho. Mesmo que a vitória fosse improvável, ganhar tempo era algo precioso, então ela se colocou entre o monstro e os cadetes em fuga, transformando o desafio em dever. Lorena Beowulf possuía 2 vantagens importantes, pequenas faíscas de esperança que podiam mudar o destino por pouco. Não eram garantias, mas eram armas. E contra um mal antigo, até uma pequena vantagem podia significar a diferença entre sobreviver ou ser massacrado. Uma dessas vantagens era sua espada incrivelmente afiada, forjada em mitril, um metal famoso por sua pureza e por sua eficácia contra mortos-vivos. A lâmina não era apenas afiada, ela carregava uma resistência sagrada capaz de cortar carne necromântica e romper os vínculos que mantinham cadáveres andando. Algo mudou à frente, obrigando a primeira cadete a interromper seus pensamentos. A atenção de Lorena voltou imediatamente para o Lis quando o ar começou a tremer com magia crescente, como uma tempestade se formando em silêncio. Qualquer plano que tivesse, ela precisaria agir agora, antes que o próximo movimento da criatura selasse seu destino. Mais crânios voadores, cada um cheio de espinhos e protuberâncias afiadas, começaram a se reunir ao redor do monstro como um halo mortal. O número crescente parecia um laço apertando cada vez mais, aumentando as chances do Lis no confronto e transformando o espaço ao redor de Lorena em uma zona de morte giratória. Em um tempo assustadoramente curto, o antigo Lis invocou uma multidão de crânios horríveis e os lançou em um ataque brutal. Eles cortaram o ar como flechas amaldiçoadas, suas trajetórias caóticas, mas coordenadas, como se fossem guiadas por uma única vontade cheia de ódio apontada direto para o coração de Lorena. Diante do monstro, o mesmo selo mágico que o havia despertado continuava pulsando na pedra como uma ferida aberta. Agora a intenção do Lis era simples, sem negociações, sem teatro, apenas a morte de Lorena. Ele queria seu silêncio, sua queda e a rendição de sua alma. A chuva de crânios já avançava em direção à Lady Beowulf, encurtando a distância com uma velocidade assustadora. Eles não pretendiam apenas ferir, cada um buscava um golpe fatal, capaz de quebrar ossos, roubar o ar e arrancar sua alma para o Lis reivindicar. Sem aceitar ser derrotada por algo assim, Lorena avançou de repente, torcendo o corpo para escapar do ataque demoníaco. Ela se moveu por puro instinto e treinamento, deslizando entre trajetórias mortais enquanto os crânios passavam por ela como lâminas, sabendo que ficar parada por um segundo significava morrer. Sua vida foi salva pela chegada repentina de recrutas de alto nível, figuras que invadiram o campo de batalha como uma tempestade de desafio. Com um salto que parecia desafiar o próprio ritual sombrio e as asas amplas de uma técnica de pássaro do vento, eles mergulharam no caos, desviando trajetórias e forçando o ataque do Lis a se dispersar. Mesmo assim, os crânios amaldiçoados continuaram voando, implacáveis e violentos, como se o ar tivesse virado um corredor de presas afiadas. Por um momento parecia impossível para Lorena sair ilesa, não havia escudo grande o suficiente, nem espaço vazio o suficiente. O campo de batalha parecia conspirar para enterrá-la sob ossos amaldiçoados. Mas as criaturas demoníacas não entendiam sua arma.
Elas não sabiam nada sobre o fio impiedoso do Mithril, a forma como ele corta a magia de mortos-vivos como uma lâmina cortando neblina. Contra esse metal, crânios não eram invencíveis, eram apenas alvos esperando para serem destruídos. Lorena esperou até que os crânios lançados pelo Lis chegassem perto o suficiente para garantir o impacto, então lançou sua espada girando no momento perfeito. A lâmina girou como um cometa prateado, destinada a dispersar e destruir os inimigos mágicos em um único golpe decisivo. Uma explosão de luz incrivelmente brilhante surgiu quando Mithril encontrou os ossos amaldiçoados. O choque brilhou como um pequeno sol explodindo no desfiladeiro, espalhando fragmentos e faíscas de magia vermelho escura enquanto os crânios se despedaçavam no ar. O antigo Lis só pôde assistir em silêncio frio enquanto seu plano inicial se desfazia. A garota diante dele não recuava, não tremia de medo, e essa calma destruiu o roteiro que o monstro esperava, obrigando-o a encarar uma mortal que se recusava a ser presa. E Lorena ainda tinha preparado outra coisa, um método que não era apenas para sobreviver, mas para acabar com aquele pesadelo. Ela reuniu o poder com determinação sombria, como se estivesse convocando o próprio julgamento, preparando uma resposta final para a criatura infernal que ousou entrar em seu mundo. A confiança do demônio se quebrou em verdadeiro medo quando um pilar intensamente brilhante de luz divina explodiu diante dele, tão forte que parecia um castigo materializado. O feixe subiu rugindo, banhando as rochas em brilho sagrado e fazendo até o Lis recuar como se estivesse sendo queimado pela pureza. Lorena sempre entendeu um princípio importante: a maioria dos magos não consegue lançar um feitiço completo de ataque e outro de defesa ao mesmo tempo. A concentração tem limites. Humana precisa de estrutura. E ela pretendia explorar exatamente essa regra, forçando Lis a escolher entre se defender ou morrer. Com essa técnica, Lady Beowulf acreditava que poderia arrancar a vitória das garras do desastre. Se o Lis escolhesse se defender, perderia tempo e ritmo, tempo que ela poderia usar para atacar. Se não se defendesse, a luz divina o consumiria. De qualquer forma, ela pretendia sair dali de pé. Então algo estranho aconteceu, algo que Lorena nunca esperou ver. O campo de batalha mudou de uma forma que quebrava tudo o que ela entendia sobre os limites da magia, e pela primeira vez a dúvida apareceu em seu rosto antes tão firme. Um selo protetor surgiu diante do Lis, interceptando o ataque divino como uma parede invisível. Lorena ficou olhando, chocada, como o demônio podia lançar dois feitiços ao mesmo tempo. Sua mente correu tentando entender aquilo com tudo o que havia aprendido. Lorena não acreditava que os crânios voadores fossem capazes de conjurar magia. Eles eram construções, armas, ferramentas, não eram? Mas se essa suposição estivesse errada, as implicações eram assustadoras. Quantos feitiços um enxame inteiro dessas criaturas poderia lançar se cada uma tivesse sua própria magia? Abalada por essa descoberta, Lorena não percebeu o verdadeiro perigo: outro crânio, silencioso e rápido, vindo por trás. Enquanto sua atenção estava presa na defesa impossível do Lis, o atacante fechou a última distância, mirando o momento vulnerável entre um pensamento e outro. Um instante depois, o crânio infernal cravou os dentes no corpo de Lorena. A mordida foi brutal e traiçoeira, uma dor como gelo e fogo ao mesmo tempo, pegando-a completamente desprevenida. Ela soltou um suspiro de dor enquanto a criatura apertava com fome de morto-vivo. Surpresa e enfraquecida, Lorena deixou cair sua espada de Mithril, a arma em que mais confiava. Ela caiu na pedra com um som duro, quase como o som do próprio desespero, porque tantas de suas esperanças estavam ligadas àquela lâmina. O arrependimento passou por sua mente como um relâmpago, mas não havia tempo para recuperá-la. Tentáculos frios e aterradores, nascidos da necromancia e da sombra, se enrolaram em seu pescoço, apertando com crueldade calculada. O aperto ergueu seu queixo e roubou seu ar, suspendendo-a no ar como uma prisioneira. Cercada por crânios girando ao redor, Lorena tentou manter a voz firme e exigiu que a soltassem imediatamente. O comando soou desafiador, mas o esforço era real. Ela lutou contra as amarras, sentindo a magia do monstro resistir como uma mão viva. Lady Beowulf ficou suspensa no ar, erguida pelos crânios mágicos que giravam ao redor, incapaz de entender completamente o que tinha acabado de acontecer.
Um momento antes ela controlava o ritmo da batalha, agora estava sem chão, sufocando, cercada por uma morte que se movia em perfeita coordenação. O antigo Lee se aproximou lentamente, saboreando a captura. Esse horror devorador de almas precisava dela, queria sua alma, porque um espírito corajoso e nobre era um banquete muito mais valioso do que o medo comum. Sua presença pesava como uma tampa de túmulo se fechando. Lorena encarou a criatura com desprezo aberto, recusando abaixar os olhos mesmo presa. Ela odiava aquela coisa pela escuridão que carregava, pela arrogância de sua fome e por ousar puni-la apenas porque teve coragem de enfrentá-la. Agora o antigo mal despertado pretendia esmagar sua alma valente, destruindo não apenas seu corpo, mas também a vontade que ousou desafiá-lo. A satisfação do Liz era quase palpável, como um sorriso esculpido no ar enquanto ele se preparava para quebrá-la pouco a pouco. O Liz prometeu a Lorena que a transformaria em um cadáver preso ao seu serviço, uma casca vazia que obedeceria apenas a ele. A ameaça não foi gritada, foi dita com calma absoluta, como se fosse um destino inevitável. O olho demoníaco no centro do crânio do Liz queimava com uma chama infernal, encarando tudo como um presságio de desgraça. Aquele olhar parecia condenar toda forma de vida, um veredito antigo prometendo morte, decadência e o apagamento lento da esperança. Lá embaixo, depois que o Liz despertou, sua enorme morada de pedra permaneceu silenciosa como um sarcófago subterrâneo. O silêncio não era paz, era o tipo de quietude que existe em uma tumba, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração esperando o massacre. Na entrada daquela câmara estranha, antigo lar de um demônio perigoso, estava a sombra de uma criatura desconhecida. Ela não se movia no começo, apenas permanecia ali, como uma mancha na porta, como se estivesse decidindo se valia a pena sair para o mundo. Para entrar naquela enorme estrutura, era preciso subir uma escadaria de pedra desgastada. E bem diante desses degraus, a criatura esperava, posicionada como um guardião ou invasor, sua silhueta recortada pelas bocas escuras dos corredores antigos. O visitante estranho vestia várias camadas de peles diferentes, pedaços de couro costurados como troféus. E onde deveria haver uma cabeça, havia um crânio de animal coroado por longos chifres curvos, dando a ele a aparência de uma criatura ritualística moldada em forma humana. A criatura declarou que alguém estava indefeso, como se estivesse falando com uma presa que ainda não podia ver. Mas não havia pessoas por perto nem monstros próximos o bastante para responder. Suas palavras ficaram no ar, perturbadoras justamente por não terem um alvo claro. Diante do visitante se estendia o complexo misterioso, com corredores escuros levando cada vez mais fundo no palácio do Liz. O lugar parecia a garganta de um reino morto, silenciosa, esperando, pronta para engolir qualquer um tolo o suficiente para entrar. De repente, o visitante sentiu algo incompreensível se mover sob seus pés, como pressão subindo através da pedra, como magia brotando de uma veia enterrada. A sensação fez o ar vibrar, avisando que o próprio chão já não estava inerte. Aproximando-se dos degraus, a criatura com chifres pisou em um selo mágico brilhante, sem saber que era uma armadilha. O símbolo se acendeu imediatamente, queimando com uma luz intensa como se estivesse esperando exatamente aquele momento. No instante seguinte, um enorme pilar de fogo explodiu, criado por magia de fogo de nível elevado e acompanhado por um clarão violento de relâmpago. As chamas subiram com força devastadora, transformando a entrada em um inferno ardente. O fogo só ficou mais forte, alimentado pela própria magia invocada até virar uma fornalha furiosa. Dentro daquela chama implacável, o monstro de chifres não tinha qualquer chance de sobreviver, nenhuma fuga, nenhum abrigo, nenhuma misericórdia, apenas a destruição total quando a armadilha cumpriu seu propósito. Por fim, a silhueta da criatura com chifres surgiu entre a fumaça e as sombras, seu contorno irregular impossível de confundir em meio às ruínas. Com a respiração presa na garganta, Ian avançou decidido, pronto para entrar naquela antiga e sinistra construção onde diziam que o terrível Lee se escondia, um lugar que parecia menos um prédio e mais uma boca esperando para devorar alguém. Contra toda lógica, o estranho havia sobrevivido ao inferno de chamas. No calor tremulante do ar, ele calmamente retirou o crânio de sua cabeça, e então ficou claro que aquilo não passava de um acessório, como em uma peça barata, revelando que era apenas uma máscara comum feita para enganar e se disfarçar.
Por trás da fachada assustadora do crânio apareceu um cabelo azul vivo, sujo de fuligem e suor. Com um tom meio constrangido, quase sincero demais, o dono da máscara admitiu que pensou que o covil estivesse vazio, um alvo fácil para roubar, sem imaginar que o lugar abandonado ainda fosse tão perigoso. Esse era o recruta número 974, Ian, e a recepção que ele recebeu foi de pura desconfiança. No momento em que chegou ao limite da entrada, várias figuras já estavam ali com armas erguidas, posturas tensas e o mesmo pensamento no olhar: intruso ou aliado? Mas Ian havia se preparado como alguém que esperava atravessar o próprio inferno. Ele vestia uma armadura feita da pele de um tatu vulcânico, uma carapaça espessa, cheia de placas, famosa por resistir a chamas, calor extremo e até magia de fogo. Além disso, ele carregava na mente os números daquele covil como se fossem uma oração e um aviso: 492 armadilhas mágicas espalhadas pelo complexo do palácio. E naquele momento, Ian já tinha conseguido chegar até o 12º andar, cada passo conquistado com paciência, cálculo e medo controlado. Mas o que mais pesava em sua memória era o que o aguardava no 36º andar. Segundo o relatório, lá existiam 30 armadilhas móveis, mecanismos que vagavam na escuridão em vez de ficarem parados, além de outros perigos escondidos que nem sequer estavam totalmente registrados. O plano original de Ian era simples na ideia, mas brutal na prática: usar goblins como isca para atrair o Lich para fora e então entrar rapidamente para pegar o tesouro enquanto o monstro estivesse ocupado. Só que ele sabia que nada naquele covil seria fácil, e um único erro poderia transformar um plano esperto em uma morte certa. Mesmo assim, vencer era possível, desde que alguém realmente entendesse a estrutura daquele lugar. Ian havia estudado o mapa do covil em detalhes e também reuniu tudo o que pôde aprender sobre o Lich durante seu tempo como capitão de esquadrão, quando esse tipo de informação podia significar a diferença entre sobrevivência e massacre. Depois de voltar de uma missão de combate, ainda com um cheiro de sangue e ferro frio no corpo, o jovem soldado recebeu um relatório oficial. Aquilo não era apenas papelada, era um dossiê sombrio sobre uma criatura demoníaca antiga, escrito com o cuidado de pessoas que tinham medo do que viram. O relatório explicava como o primeiro grupo de treinamento em Blade Ridge participou da operação contra aquele monstro de alto nível. 900 deles morreram, engolidos por gritos, cinzas e escuridão, enquanto apenas 100 conseguiram voltar vivos, carregando traumas que nenhuma medalha poderia apagar. Com perdas tão devastadoras, o centro poderia ter encerrado todas as operações imediatamente. Mas havia um detalhe assustador no relatório: o Lich adormecido poderia despertar se consumisse o sangue de um cadete, o que significava que qualquer missão futura poderia transformar um pesadelo adormecido em um desastre real. Os investigadores acabaram confirmando a provável localização do tesouro e rastrearam a origem do covil até construções muito antigas, pedras mais velhas que muitos reinos modernos. O lugar não era apenas a toca de um monstro, era um cofre selado cheio de relíquias misteriosas, carregado de história. Entre as maravilhas registradas estava uma biblioteca colossal, com prateleiras que quase se curvavam sob o peso de livros proibidos. Um deles era descrito com respeito quase sagrado, um livro tão profundo que apenas lê-lo poderia levar a mente de uma pessoa comum ao nível de um sábio. E também havia caixas, incontáveis caixas empilhadas como o tesouro de um dragão, cheias de joias de todas as formas e cores. O relatório dizia que até uma única moeda daquele tesouro poderia comprar uma vida inteira de conforto. Enquanto Ian repassava cada linha daquele relatório na mente, uma percepção se tornou urgente: algo importante estava faltando no inventário registrado do covil. Não era apenas um tesouro comum, era algo muito mais valioso para ele. Era o Vessel of Life, um artefato mágico parecido com um ovo que supostamente guardava a força vital do Lich e seu mana condensado. A descrição fazia parecer algo quase vivo, como um coração dentro de uma casca, pulsando com poder. Na vida passada de Ian, o Vessel havia sido perdido, um arrependimento que ainda doía como uma ferida antiga. Ele deveria estar ali, segundo o relatório, até com o local onde deveria ser guardado, mas também existia a chance de ter sido destruído durante a batalha contra Lich Cruel. Depois de estudar o dossiê até quase gravar cada palavra na memória, Ian lembrou de outra coisa: o Vessel of Life talvez também fosse mencionado em um antigo pergaminho imperial preservado. Se aquele registro ainda existisse,
poderia confirmar detalhes que o caos da batalha havia escondido. O pergaminho falava sobre a possibilidade de absorver o conteúdo do Vessel, mas alertava que assimilar completamente aquele poder era impossível, como tentar engolir o mar. Mesmo assim, o documento deixava de fora um detalhe importante, algo que fez Ian desconfiar. Se o Vessel fosse obtido, as pedras de mana ligadas a ele poderiam fornecer um poder muito maior do que o cultivo comum permitiria. Com esse impulso, algo que antes parecia fantasia se tornaria possível. Ian poderia começar a compreender o Breath of the Divine Dragon. E se ele aproveitasse bem essa oportunidade, poderia ultrapassar os limites que o prenderam em sua vida passada. Só de pensar nisso, seu peito ficou mais leve, uma mistura de alegria e ambição, como se o futuro finalmente estivesse se abrindo diante dele. Ian passou sob os enormes arcos de um castelo gigantesco, com estruturas de pedra curvadas acima dele como o esqueleto de uma criatura antiga. Em algum lugar lá dentro, o demônio Lis Cruel, havia dormido por eras em um sono pesado e antinatural. No fim daquela jornada sombria, Ian finalmente chegou ao lugar que o centro chamava de núcleo. Toda aquela busca, semanas de planejamento, medo e ambição, o levou exatamente ao ponto que ele queria alcançar. Agora ele estava diante de um portão enorme e imponente, sua superfície escura parecendo absorver a luz das tochas. Pelo que Ian sabia, aquela entrada levava ao nível inferior do covil do demônio despertado. Segundo o relatório do centro, ali deveria estar o altar do antigo Lis, o ponto de origem de rituais, maldições e selos que sobreviveram por gerações. Até o ar naquele lugar parecia mais pesado. Mesmo assim, Ian não conseguiu abrir a porta imediatamente. Ele parou por um momento, lembrando de todos os detalhes do relatório, avisos, diagramas e mortes, porque aquele ponto específico havia sido destacado várias vezes. Para começar, o soldado experiente decidiu testar diretamente. Ele preparou uma arma carregada com energia elétrica e a lançou contra o portão, tentando quebrar a entrada com força bruta. A lâmina de aço saiu das mãos de Ian cortando o ar como um relâmpago materializado. Ela voou direto contra uma barreira invisível e por um instante pareceu quebrar a defesa. Mas quando tudo se estabilizou, o enorme portão não tinha sequer um arranhão. Era como se a arma nunca tivesse realmente tocado nele. No instante seguinte, um estrondo ensurdecedor explodiu e lançou Ian para o lado como se tivesse levado um soco invisível. Um símbolo mágico brilhante apareceu no portão, deixando claro que aquilo não era apenas uma porta trancada, era uma porta protegida. Ian rolou pelo chão, recuperou o ar nos pulmões e se levantou rapidamente. Na mesma hora ele entendeu o problema, já tinha ouvido falar daquele tipo de portão antes. Mesmo antes de ele chegar completamente perto do portão, um fantasma incorpóreo já havia notado sua presença. Assim que detectou alguém não autorizado, ele ativou um selo mágico de bloqueio automático. O fantasma flutuava no ar como um holograma mágico, leve e quase artificial. Ele observava Ian sem reconhecer seu rosto. Antes de desaparecer completamente em partículas de luz, a entidade mencionou o rosto correto, a identidade autorizada que poderia passar por aquele portão. Ian apoiou a mão na parede, tentando organizar seus pensamentos. Ele não tinha intenção de recuar. Lembrando do ponto exato descrito no relatório, o conquistador de monstros começou a passar a mão pela parede de pedra, procurando por marcas ou irregularidades. E então ele encontrou uma pequena abertura quadrada quase invisível na pedra. Ian pressionou o espaço com firmeza. Um som profundo ecoou pelo castelo como um monstro despertando. Portas que antes pareciam invisíveis começaram a subir lentamente. Aquilo era uma passagem secreta usada no passado para transportar escravos, escondida dos corredores principais. A estrutura à frente parecia um verdadeiro labirinto, cheia de curvas confusas e armadilhas brutais. Mesmo assim, Ian manteve a mente clara e focada. No fundo, ele ainda se via como o capitão de um esquadrão especial. Respirando fundo, Ian entrou pelo caminho secreto e avançou em direção ao seu objetivo. Enquanto isso, Lady Lorena Belvaux, capturada pelo demoníaco Lis, encarava o monstro que a dominava. A corajosa Belvaux lutava para resistir enquanto a criatura demoníaca liderava terríveis tentáculos vermelhos cheios de magia corrompida.
Mesmo naquele momento perigoso, Lady Lorena zombou do esqueleto podre bem na frente dele. Lis Cruel respondeu com uma gargalhada cruel, um som áspero como correntes enferrujadas arrastando na pedra. A criatura que parecia ter saído do próprio inferno começou a provocar Lady Lorena com uma crueldade calculada. Lis Cruel disse que iria transformar Lady Lorena Belvol em um zumbi devorador de homens. Depois de terminar seu discurso horrível, o Lis desprezou as palavras dela e mandou que ela parasse de tagarelar. Então a criatura infernal começou a reunir poder calmamente, preparando-se para acabar com a vida dela como se fosse algo inevitável. Tentáculos vermelhos cortaram o ar em direção à garota que havia caído nas mãos da besta demoníaca, estalando como chicote sob um brilho de massacre. O avanço violento deles parecia um presságio tomando forma, anunciando uma morte que já parecia escrita na escuridão ao redor dela. Parecia que aquelas extensões mortais e viscosas de outro mundo finalmente haviam tomado o controle total da recruta número 1, prendendo seu destino sob a pressão sufocante delas. Naquele momento desesperador, qualquer salvação parecia impossível, nenhum resgate à vista, nenhum milagre prestes a acontecer. O monstro antigo, saboreando o que acreditava ser uma vitória certa contra uma simples humana, continuou rindo com crueldade fria e debochada. A gargalhada ecoava como uma maldição, como se ele já estivesse comemorando a queda dela antes mesmo de acontecer. Então, sem qualquer aviso, algo aconteceu que o Lis não esperava ver. Enquanto encarava a garota que ele já imaginava derrotada, a realidade mudou de repente, uma interrupção tão brusca que cortou sua confiança como uma lâmina. Sem abandonar sua vontade de derrotar aquele monstro inumano, Lady Lorena Belvol avançou de repente e cravou os dentes no tentáculo ensanguentado do demônio. A mordida foi feroz e teimosa, o gesto de alguém que preferia quebrar a própria mandíbula a baixar a cabeça. Ele ainda não tinha conseguido intimidá-la, e essa resistência acendeu uma fúria pura dentro de Lis Cruel. Rosnando ameaças, ele jurou que não deixaria um único pedaço de carne da corajosa aristocrata, prometendo reduzi-la a restos gritantes. Invocando magia de destruição sombria e ruptura sombria, Lis Cruel reuniu uma força mortal que fez o próprio ar se distorcer. Ele estava pronto para transformar a pobre Lady Lorena Belvol em poeira, esmagar ossos e orgulho até virar cinzas espalhadas. Mas, de repente, o antigo demônio parou. Seus olhos ainda queimavam com fogo infernal, seu poder ainda estava pronto para atacar, mas ele não se moveu. Era como se uma mão invisível tivesse interrompido sua intenção no meio do golpe. Mesmo ofegante, mas sem quebrar sua determinação, Lady Lorena Belvol ergueu o queixo e encarou o inimigo diretamente. A confusão apareceu por trás de sua coragem quando ela olhou para o demônio que, um segundo antes, estava prestes a matá-la. Ela não conseguia entender por que Lis Cruel havia parado o ataque, nem por que sua atenção agora parecia desviada com urgência, como se algo em outro lugar tivesse se tornado mais importante do que matá-la. A mudança foi tão repentina que parecia irreal. Naquele instante, a mente do monstro foi invadida por sensações estranhas, um medo instintivo subindo por sua espinha como gelo. Um pensamento realmente aterrador surgiu dentro de sua consciência infernal. Graças aos seus sentidos sobrenaturais, o demônio Lich conseguia enxergar através de paredes e pedra como se o castelo fosse de vidro. E então ele viu, no altar, o problema: a barreira protetora havia sido perturbada. Uma grande rachadura brilhava no selo mágico que protegia o covil, como uma ferida de luz em um símbolo antigo. E através dessa falha, um estranho desconhecido para Lis Cruel havia entrado. Cuspindo acusações, o monstro rosnou que a garota era apenas uma isca, um simples atrativo usado para distraí-lo. Seus tentáculos vermelhos apertaram ainda mais o pescoço da infeliz Lady.